A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem o objetivo de regular a captação, utilização, armazenamento e compartilhamento dos dados das pessoas e dos colaboradores. No agro, o cumprimento desta legislação pode causar confusão por conta da adequação que as empresas do setor e produtores rurais podem fazer em relação ao e-social e as demais conformidades relacionadas à coleta de dados dentro da empresa. O especialista em LGPD passou algumas orientações de como a lei pode ser aplicada na atividade e de que forma ela facilita o trabalho. Não é qualquer tipo de dado, né? Até porque o agronegócio lida muito com agricultura de precisão, tem muitos processos que capturam dados da terra, entre outras coisas, né? Esse tipo de dado não é regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas das pessoas. Então, muitas vezes, quando você tem vários trabalhadores envolvidos nesse processo, onde você processa a folha de pagamento, lida com uma série de dados pessoais, eventualmente, se você tem, durante a cadeia produtiva, um contato com o próprio consumidor lá na ponta, onde você tem um CRM ou coisas que vocês vão se comunicar desse tipo. É aí que entra e é aí que é o impacto da LGPD no agronegócio. Na zona rural, é comum a contratação temporária, principalmente no período da safra. A partir daí, cada fazenda tem uma maneira diferente de fazer e armazenar os dados do novo colaborador, seja em livros de registro ou em planilhas no Excel, para facilitar e organizar melhor todos os documentos. Com a lei, a conservação desses documentos deve ser padronizada e uma série de cuidados devem ser tomados para garantir a proteção. E a parte mais importante, o núcleo duro dela, são os princípios. Os princípios que, ao todo, são 10, né? Então, você vai conseguir trabalhar com técnicas de minimização, por exemplo. Colete e trate aqueles dados estritamente necessários, menos é mais. Você vai ter questões relacionadas à perspectiva de você ser transparente. Então, se você trata dados pessoais do seu funcionário, se você eventualmente monitora a jornada de trabalho, você tem que ser transparente, você tem que avisar, né? Não precisa necessariamente pegar uma autorização, mas você tem que informar. Você tem que ter cuidado com relação a onde você armazena esses dados, né? Quem tem acesso àquelas salas onde você armazena esses dados, se é um processo físico, se é digitalizado, quem tem as credenciais de acesso a esses sistemas. E aí você tem que criar mecanismos de segurança da informação. E uma metáfora que dá para utilizar também no agronegócio é a ideia de um ciclo de vida. Então, você colhe um dado, você germina, coleta ele, ele vai crescer, ele vai ser irrigado e depois ele vai ser descartado. E aí, então, você tem um fim do ciclo de vida desse dado. Bruno deixa bem claro que a LGPD não é um obstáculo para a atividade, mas um manual que vai facilitar a gerir todos os dados dos colaboradores da empresa de forma ágil e consistente. Então, uma das coisas que tem que até quebrar o mito da LGPD, você não precisa sempre buscar autorização, o consentimento meu ou seu, titular desse dado. Em muitas situações, a LGPD ela autoriza você tratar esses dados sem o consentimento, porque você tem, por exemplo, um legítimo interesse, porque, por exemplo, você tem que repassar esse dado porque tem uma obrigação legal, como é o e-social para o governo, ou outros dados que você tem que compartilhar para fins de políticas públicas, para questões relacionadas à saúde pública. A gente tem visto utilização de dados para o combate à pandemia e assim por diante. Então, a LGPD ela não veio para travar o uso de dados, mas muito mais para ensinar como fazer isso de uma maneira responsável. Depois de todos os protocolos para garantir a segurança e limitar o acesso das pessoas a estes dados, é importante que a empresa estabeleça um período de vencimento para as informações coletadas, facilitando a organização e evitando que documentos desnecessários fiquem armazenados. Você pode simplesmente deletar, apagar do seu banco de dados, essa é uma opção. Outras opções é você anonimizar. O que significa? Você quebrar o vínculo daquele dado com aquela pessoa. Então, eu mantenho uma série histórica, eu tenho os percentuais, eu tenho as estatísticas, mas eu não tenho mais a informação de que foi o Bruno ou foi fulano de tal que praticou ou tem aquela formação associada a ele ou ela. Para as empresas, o processo pode ser facilitado pela contratação ou nomeação do encarregado de dados, que vai ficar responsável por todos os trâmites relacionados à LGPD. É uma figura bastante similar àquilo que se tem de compliance officer, né, ou profissionais de conformidade, de compliance. Então, ele
responsável por ser o elemento e o ponto de contato dentro e fora da organização relacionado a isso. Então, se algum titular quer acessar o dado, quer fazer alguma reclamação, ele é a figura da organização que vai receber isso e que vai ser o ponto de diálogo nesse sentido. E também, se, por exemplo, algum colaborador quer reclamar ou fazer alguma denúncia com relação ao uso abusivo de seus dados, é ele que também vai fazer esse meio de campo.